Valendo. PQP novo. E aqui nós vamos falar hoje de um assunto mais sério, né, Bernardo? Vamos aproveitar aqui a discussão de um assunto muito triste que está sendo divulgado nas mídias aí, do massacre lá de Suzano. Só que é o seguinte, a gente deixar bem claro aqui que a gente não veio discutir muito a questão psicológica, a questão do profissional, digamos assim, né? Do profissional, ninguém vai debater isso. Mas eu acho que é muito importante a gente chegar num debate sobre o que estão falando aí, que estão simplesmente muitas pessoas culpando os jogos de videogame por conta disso, né? E eu acho que isso foi uma discussão que já aconteceu há algum tempo atrás, se discutiu muito isso aí, a culpa dos jogos são violentos, isso está gerando crianças problemáticas. E eu acho que, minha opinião, não é bem por aí, entendeu? Eu já tive uma discussão hoje com algumas pessoas sobre isso, e eu tive vontade de chegar aqui para levar esse assunto a debate para vocês também, o que vocês acham a respeito disso, né? Eu acho que a gente tem essa discussão no mundo dos quadrinhos já há muito tempo, né? Assim, não é uma discussão nova, né? Se você vai ver ali um período obscuro da história dos quadrinhos nos Estados Unidos, principalmente a década de 50, com o macartismo, que diziam que os quadrinhos levavam os adolescentes a se tornarem bandidos, né? Os quadrinhos eram subversivos, tem toda a política de macartismo, queima as caixas bruxas, queima fogueiras de revista, né? Uhum. Então, essas coisas populares sempre se tornaram alvo em algum momento, né? Assim, os quadrinhos já foram um grande alvo, assim como a televisão já foi um grande alvo, o cinema também, e mais recentemente a tecnologia, né? Os videogames, as redes sociais que facilitam o encontro de pessoas retardadas, como essas pessoas que fazem esse tipo de crime, que eles se conheciam na internet, na tecnologia. Aí você vai culpar a tecnologia por causa disso? Não faz sentido, né, cara? Uma opinião, pelo menos, vai por aí. Né? A minha preocupação maior é assim, porque eu vejo um grande perigo nessa questão da culpabilidade da coisa, né? Eu penso assim, é tipo como culpar a faca pelo corte. A faca ela não corta sozinha, a pessoa que pega lá que faz o corte da faca. Então você jogar isso para uma mídia, para uma coisa, para os quadrinhos, uma literatura, um cinema, por exemplo, é muito complicado. Daqui a pouco você vai culpar, não, o culpado é o cinema, é o quadrinho que está gerando esses marginais, esse pessoal maluco. Não é por aí, entendeu? Aí dizem assim, também a discussão é a respeito de, mas isso estimula, isso incentiva, alguma coisa. Isso pode até ter um quê de verdade muito leve nisso aí, se houver um certo exagero. Eu penso assim, entendeu? Se, como o caso, eu já li algumas matérias sobre o assunto que está sendo divulgado, e assim, o que vi, o rapaz é um dos acusados lá, dos assassinos, né, pode dizer assim. Sim. Ele passava o dia inteiro, passou o ano inteiro sem estudar, já ficava trancado no quarto, abandonado pela família, criado pelo avô, e ficou mais triste depois que a avó dele, criado pelos avós, né, a avó dele morreu, e aí ele ficou mesmo isolado, sofria muito bullying e tal. Então, assim, e o que falam também, né? Inclusive falaram em relação ao seriado do American Horror Story, né? Que tinha um episódio que acontecia semelhante, a máscara que ele estava usando e tal. Pode ter estimulado? Pode ter. Eu acho que assim, pode ter dado um pensamento de como fazer a coisa, de um pouco incentivar ele. Mas dizer que aquilo ali que foi o que fez, deixou ele capaz, deixar ele capaz de cometer um ato desse, eu acho meio complicado. Qualquer acho que avaliação dos motivos dele agora é precipitada, porque o crime aconteceu ontem, né? Assim, praticamente. E aí é preciso que haja uma investigação e tudo para estudar qual é o nível de condição do rapaz e tal. É um sociopata, uma pessoa que faz um negócio desse, ele é um criminoso, já é um criminoso internamente, ele só precisava de um momento para revelar isso, né? É o que a gente imagina, encontrar o motivo certo, o momento certo para organizar aquilo e cometer esse crime. Não é questão assim, deixar bem claro que não é questão de julgamento, não estou nem querendo julgar os pais ou julgar os avós, como é que eles foram criados. Mas o que eu estou querendo dizer é assim, que existia uma motivação extra além disso, entendeu? Uma coisa, normalmente eu já conversei com alguns profissionais da área, psicólogo, psiquiatra, geralmente tem alguma coisa que aconteceu na infância, tem algum trauma, alguma coisa que levou a essa formação, assim, não é uma coisa que surgiu do nada, vou assistir um filme, entendeu? E vou agora sair matando todo mundo. Acho que não é por aí, entendeu? As pessoas diziam, por exemplo, eu me lembro, essas discussões são muito antigas com relação ao quadrinho. Por exemplo, as pessoas diziam assim, o super-homem vai estimular crianças a botarem uma toalha no pescoço e pular do prédio porque acham que vão poder voar. Né? Parece que já aconteceram casos semelhantes a esse. Né? Mas aí é a partir de um princípio de formação básica. Né? Assim, a criança precisa ser educada sobre perigo.
né? O pai precisa ensinar a criança que há um perigo se ele chegar perto da janela, né? Ele não vai acreditar que vai conseguir voar porque ele é o super-homem, né? Ele vai pular porque ele não conhece o perigo que tem se chegar perto da beirada numa varanda ou de uma janela. Então, eles precisam conhecer essas coisas para poder consumir esse produto sem... que nem um conhecimento básico, né, de educação, né? Então, assim, às vezes também a culpa não é dos pais, é uma questão de conhecimento básico. Por exemplo, eu vi recentemente, de ontem para hoje, com relação a essa polêmica, né, que o crime aconteceu ontem, nós estamos gravando esse vídeo no dia seguinte ao crime. Os caras compartilhando um framezinho da série Big Bang Theory, né? Que é o Sheldon sacaneando com esse lance de que os games incentivam a violência, né? Aí ele diz assim, é como se você acreditar que Super Mario vai estimular as crianças a se tornarem encanadoras, né? Ou então ele faz uma outra piadinha lá com outro videogame, não lembro qual é o outro game, né? Mas ele pega um game famoso e diz, né? Você não vai se tornar um encanador porque jogou Super Mario. Né? Você vai se tornar um encanador por N outros motivos, né? O Mario não vai se estimular a se tornar um encanador. Então é por aí que funciona, né? Que você tem que entender essas diferenças. Tem também um lance que eu acho importante com relação à violência, na questão dos jogos, né? Eu acho que a grande questão é nesse caso, e como em inúmeros outros casos, é a facilitação do posse de arma. Né? Eu acho que isso é um grande detalhe. Eu acho que, inclusive, os caras fizeram um questionamento que eu estava escutando na rádio. Eu costumo escutar um programa de rádio. E o radialista disse assim, vamos fazer um teste. Peguem 2 cidades, peguem 100 mil jogos violentos, videogame, e distribui gratuitamente numa cidade. Pega uma outra cidade com a mesma população e distribua 100 mil armas gratuitas no meio da população. Estude os dados de criminalidade das 2 cidades um ano depois. É muito simples, né, cara? Então o videogame, o quadrinho, a violência, como arte, como entretenimento, não vai transformar a pessoa em assassino. Né? O que vai transformar é a facilidade que o cara tem de acessar a arma e de cometer o crime. É muito simples, pelo menos é assim que eu penso. E esse exemplo para mim se tornou muito claro. Eu acho assim, eu não critico, e também acho até correto que os pais tenham esse acompanhamento, né? Que a gente fala, por exemplo, Netflix, tem a sugestão, né, que não é a censura, como a gente falou, né, tem uma sugestão, diz o porquê que ali essa idade, se é 16, se é 12 anos, se tem cenas de violência, de sexo, tipo de drogas, esse tipo de coisa. Então, assim, eu não sou contra que se faça esse acompanhamento. É realmente interessante até para a criança ter a sua evolução na idade certa. Ele já pode ver esse tipo de coisa sem ter nenhum problema, se ser influenciado, como o povo está dizendo. Ele já tem uma certa idade própria para perceber isso, sem ter algum questionamento negativo na mente dele, entendeu? Sim. É realmente interessante que se faça esse acompanhamento. Outra coisa interessante que se faz também é esse acompanhamento para se evitar os excessos. Eu não sou contra ninguém jogar videogame independente do jogo, mas a criança passar de 8 horas da manhã até meia-noite jogando videogame, também isso é correto? Também não achar que é correto, né? Tem que ter, inclusive, outras coisas da vida social dele, brincar com os colegas, ler uma revista, até assistir o filme e estudar. Então, tudo isso é questão do equilíbrio, não? Evitar os exageros, eu acho que tudo não tem problema. Tive essa discussão na casa recentemente. Tem menino em casa, né? Eu tenho criança em casa, vai fazer 3 anos agora. E assim, eu tenho recebi algumas críticas às vezes da mãe dizendo, você deixa ele assistir tipo de coisa. Por que eu deixo? Porque eu sei que ele já tem uma maturidade suficiente para saber o que é certo e o que é errado com relação a isso. Proíbe outras coisas, proíbe, entendeu? E o bom de tudo é que ele, antes de ele assistir alguma coisa, ele tem a senha do Netflix para ele abrir qualquer hora que ele quiser. Mas antes de ele assistir, ele pergunta, pai, esse filme aqui dá para assistir? Tem alguma coisa exagerada e tal? Não, isso aqui não dá, isso aqui você pode assistir e tal. Então, assim, é a questão do bom senso, entendeu? Volta no que nós falamos no início, é só a questão de não demonizar a coisa, né? E é claro que esse bom senso não vai... eu acho, talvez eu esteja discordando um pouco, porque o peso disso, a criança pode até realmente passar 12, 20 horas jogando videogame ou assistindo filme de extrema violência durante o dia inteiro, mas eu não acho que isso vai torná-lo violento. Talvez ele já seja um sádico, violento e doente mental e por isso goste de assistir filmes de violência e praticar exercícios de videogames violentos. Então é a causa que leva ao motivo, entendeu? Não Exatamente. É o videogame que leva ele ao problema. É o problema que leva ao videogame, né? Então eu acho que vai por aí. Eu falei do tempo e excesso, mas assim, para ele ter as outras atividades social da vida dele, não que ele vai se
passar o dia jogando, ele vai sair matando pessoas depois. Aqui na livraria acontece muito a maioria dos mangás, eu acho isso muito bacana, tem essa indicação de leitura. Os quadrinhos americanos, a maioria, e os brasileiros não trazem essa indicação, né, de 12, 14 ou 18 anos nas suas capas, né? Eu acho que é uma decisão acertada e deveria ter em todo quadrinho essa indicação. Não é nem uma proibição, eu sou contra a proibição do quadrinho, mas eu acho que a indicação é necessária, porque vai de pai para pai, né? Às vezes chega um pai realmente com uma criança de 12 anos que quer comprar um quadrinho que é próprio para menores de 14. Aí normalmente eu abro o quadrinho e mostro pro pai, não, olha aí, você que é o pai que avalie, né? Aqui existe uma indicação dizendo que não deve ser, que é desaconselhável, não que é proibido. Uhum. Né? Aí o pai vai lá e olha, existe uma diferença. Ele vai lá e olha e às vezes ele permite, porque existe essa, como tu tem com teu filho, né? Existe essa facilidade de um pai acompanhar a leitura do filho, dizer, olha, isso é assim no quadrinho, mas é diferente na vida real, ou então não é exatamente assim que as coisas devem ser entendidas, né? Vamos por aqui. E aí resolve esse problema. Eu disse que não queria nem entrar nesse mérito, mas eu só citando assim, porque eu acho que eu já discuti muito isso com alguns profissionais, como eu falei, e a gente sempre volta realmente a esse assunto. Existe uma confusão muito grande entre a educação e a formação da criança, entendeu? A educação, tudo bem, a escola é fundamental ter essa papel na educação da criança, mas a formação, a educação em casa é fundamental também, entendeu? Não adianta você, tem pais aí que acham porque já paga a escola, paga o inglês, paga não sei o quê, acha que está tudo bem, só vê o filho de noite, dá boa noite e vai pronto. Não sabe o que é que ele está lendo, com quem é que ele está tendo seu envolvimento social, o que é que ele está fazendo. E aí depois se assusta com uma coisa, não sabe, meu filho fez isso, tá, entendeu? Eu procuro tudo que ele faz, da roupa que ele quer vestir, não que eu vou dizer o que ele tem que deixar de fazer com relação à roupa, mas assim, nem criticar alguma coisa, mas acompanhar, entendeu? Observar. E eu sempre reforço isso para ele. Meu filho, qualquer coisa, estou à sua disposição, converse comigo, não fique com medo, eu não vou lhe criticar. Eu acho que essa abertura do filho chegar e conversar com o pai, que acho que em muitos casos faltou isso aí, que não tinha um apoio dos pais, né? E aí isso vai criando na criança uma coisa, uma angústia muito grande, eu acho, assim, imagina assim, entendeu? Então, assim, procure ouvir seu filho, no meu caso, acho que no meu caso é mais fácil, acho que como você tiver filho também, vai ser mais fácil, porque assim, esse envolvimento nosso com quadrinhos, né, ele já pega comigo, ele, lê isso aqui e tal, pai, tem quadrinho tal, cinema, a gente gosta muito, ele vai assistir muito filme junto, então para mim fica um pouco mais fácil. Mas eu sei que muitos pais têm essa dificuldade por conta do trabalho, né, trabalha muito, 24 horas trabalhando, mas se você pensa na felicidade do seu filho, vê esse pequeno detalhe que é muito importante, de conversar com ele, saber o que ele está, quais são os pensamentos dele. Outra coisa que acho que bateu muito nessa questão foi a questão do bullying, né? Muitos pais ou muitas escolas não ficam muito atentos para isso, mas isso é muito importante, entendeu? Ele está tirando uma brincadeira, porque no nosso tempo, antigamente, a gente era apelidado, fazia brincadeira com a gente, brincava com a minha altura, inclusive eu sofri muito com isso. Sim. Mas a gente tinha, sei lá, pela formação da gente, tinha mais fácil lidar com isso. Né? Agora a questão do bullying, ela é importante, porque é um problema que a criança pode crescer com raiva, com raiva dos coleguinhas, frustrado com os coleguinhas que insultam ele. Mas, novamente, não é o cerne do problema, entendeu? Todos nós, eu sofri muito bullying, eu tinha uma quantidade enorme de apelidos, de insultos, que me deixavam transtornados com meu irmão. Já tive acesso de raiva, já esmurrei gente quando eu era criança por conta de um apelido. Mas aí o que acontece é que você precisa entender que o bullying em si não é a culpa da coisa, né? A culpa é justamente isso que tu está falando. É a falta de saber lidar com o bullying, porque a gente não vai acabar com o bullying. O bullying vai continuar existindo sempre. O que você precisa saber é lidar com ele para que essa criança não se torne, para que ele não se torne um assassino. Por conta aquela coisa que tu falou agora, né? A questão da causa e da consequência, né? Não é a causa isso, mas você não está preparado para perceber isso bem. E muitas crianças às vezes não estão por conta desse apoio que a gente falou, né? E isso acaba tendo uma reverberação muito maior do que era para se ter, na verdade. Né? E existem estudos científicos que colocam a questão do entretenimento, do quadrinho, do cinema, do videogame, que são violentos, como uma válvula de escape mesmo, né? Assim, como uma forma de você poder exasperar esse sentimento de raiva, né? Eu mesmo já tive momentos em que com o meu desenho,
e que eu já utilizei do desenho para poder explodir uma raiva, né? E evitar de quebrar um objeto, eu fui lá e desenhei com raiva, com lápis, quebrei a ponta do lápis às vezes, né? Com raiva, mas aí para isso que serve em muitos casos a arte também, né? Se toda raiva se resolvesse assim era bom, né? É bom demais. Eu já chutei o motor do portão eletrônico ali que tava dando problema, depois de tanta raiva, eu tive que chutar a porra do portão. Ainda bem que era um portão. Não era ninguém. Não era ninguém. Mas resolvi assim, né? Você precisa explodir essa raiva de alguma forma. E às vezes você encontra isso na arte, né? No entretenimento. Né? E aí você, às vezes, evita criar um sociopata quando o sociopata consegue se divertir assistindo uma coisa violenta. Às vezes praticando um esporte, né? Praticando um esporte, ou o próprio esporte violento. Né? Você não vai dizer que boxe é a coisa mais linda do mundo, que MMA é a coisa mais delicada do mundo. Não, o cara tá esmurrando alguém ali com força, mas está evitando talvez fazer isso na rua ou criminalmente. Né? E a própria formação que ele tem na escola dessa, um professor desse, ele sempre orienta, a questão é muito bem orientado com relação a isso. Normalmente ele não orienta a violência não, só se tiver uma coisa muito errada na escola dessa, mas principalmente a formação oriental, eles são muito questão do respeito. Então é um problema social, não é um problema da arte, do entretenimento, é um problema da sociedade. É preciso que a gente coloque isso pontualmente. E aí é importante a gente fazer esse vídeo, porque eu falo como quadrinista, eu falo como livreiro. Eu já tive pessoas que dizem, poxa, como é que tu aguenta ficar ao lado de tanta violência nesses quadrinhos, nesse cinema, como é que tu consegue consumir tanta coisa assim? Cara, porque eu só consumo, eu não sofro influência disso diretamente, né? Não existe uma influência maligna que me cobre e muda meu modo de ser por causa disso. Muito pelo contrário, você procura ser estimulado pelos exemplos positivos. Por exemplo, o Justiceiro nunca vai ser um modelo de pessoa para mim. Né? Do contrário, o Capitão América e o Super-Homem normalmente são, o Homem-Aranha. Né? São personagens e quadrinhos que você sabe e entende que são exemplos a ser seguido e outros não, né? O Justiceiro é só um retardado doente mental mesmo, né? Que você tem que entender isso. Se você não entende assim, você não entendeu o Justiceiro. Parabéns, né? Assista de novo. Pelo menos é o que eu penso. E o criador do Justiceiro também pensa, né? Bom, pessoal, acho que a gente queria trazer para vocês, a gente teve essa angústia, essa necessidade de trazer esse assunto para vocês, para a gente discutir isso aí, por esse medo que a gente já vinha trazendo, porque, como tu falou, os quadrinhos já foram vítimas disso aí. A gente tem medo dos games, até as mídias pouco educativas, cinema, essas coisas já são tão para baixo hoje em dia, não? Um pouco valorizadas. Se não acontecer uma coisa negativa com relação a isso aí, trouxe esse medo aqui para discutir com vocês, para não levar uma coisa a consequência, outra coisa é a causa, né? Então, espero que vocês tenham entendido. A gente vai soltar o vídeo aí sem edição mesmo, porque como o crime foi ontem. Isso, foi anteontem, né? Acho que foi anteontem. E deixa aí nos comentários o que é que vocês acham, se concordam com a gente, se entenderam o que tem que dizer, se acha que está errado, que está certo. Você acha que o Justiceiro está certo ou está errado? Você acha que ele... Ser herói é Justiceiro ou Capitão América? Né? Tipo por aí. Até a próxima. E paz sempre. Falou, Fábio.